Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, cara, né, com muita informação para você. Lembrando que nossos patrocinadores estarão aí no chat fixado, depois da live terminada no comentário fixado. Deixa eu só compartilhar aqui a live, né? Muito importante a gente sempre compartilhar a live para a galera que não é notificada, porque isso está acontecendo direto, né? O Instagram entrega muito mais. O YouTube tem horas que ele entrega, tem horas que não, tem horas que ele notifica, tem horas que não. Impressionante, gente, impressionante. Ó, estamos ao vivo. Eu vou compartilhar aqui o link dessa live, tá? É impressionante o seguinte, muita gente não é notificada, mesmo tendo notificação, porque ele notifica, às vezes, os shorts, né? É impressionante. Ele notifica os shorts e não notifica os vídeos. E acaba que muita gente desiste de postar shorts, e é uma coisa que engaja muito, né? Eu, por exemplo, eu prefiro perder uma notificação ou outra e ter o short, né? Não, o Gerson não vem, tá? Vou trazer a informação aí. O pai do Gerson ofereceu o Gerson, mas a gente vai trazer tudo aqui para vocês, tá? Aqui não tem mimimi, não tem mais, não tem invenção de notícia, tá? Fui procurado pelo próprio pai do jogador e conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo. Eu apurei tudo antes de trazer aqui, tá? Aqui não é canal de mimimi, de inventar notícia, tá? A gente não precisa disso. Inclusive, a gente desmente muitas informações aí criadas, muitas fake news aí que são criadas, tá? A gente faz questão de estar sempre desmentindo, tá certo? A gente está aqui com a galera começando a receber aí o aviso, né? O pai do Gerson de novo, não é o Gerson, o pai dele, né? Ofereceu ele ao Flamengo antes de fechar com algum outro clube brasileiro. E a gente já tem aqui tudo para passar para vocês a resposta do Flamengo, tá? Muita coisa para a gente falar. Tem também outras informações para trazer aqui, questão de Carrascal. Eu estou compartilhando aqui a live, né? Estamos ao vivo. E vou pedir para a Jarlene, que é da minha produção, ela poder... Gerson nunca mais no Flamengo. Cara, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu trago a notícia, tá? Eu trago a notícia. A galera tá comentando, eu trago a notícia, tá? Eu vou pedir aqui para Jarlene. O Flamengo aqui tem alguns times interessados aí no Carrascal, e fonte ligada à diretoria do Flamengo confirma, tá? Mas, apesar de algumas pessoas estarem trazendo a notícia lá da Europa, e a gente faz a checagem com fonte ligada à diretoria do Flamengo, tá? Pode ser também aquela questão, né, gente? O mercado tem isso, né? O mercado tem isso. Mas que realmente tem clubes da Europa interessados no Carrascal, isso é real, tá? Agora, os clubes também, quando recebem a negativa do Flamengo, vão dizer que não procuraram. Tem isso também. O clube, quando recebe a negativa do Flamengo, vai dizer que não foi procurado. A gente traz a informação 100% sondada aqui, tá? Informação séria. Olha só, vamos lá, vamos passar aqui as informações para vocês. Deixa eu só colocar aqui o Pix do Milhão. Lembrando que vou colocar o link no chat fixado, que você pode garantir aí produtos, experiências, você compra os pontos do Pix do Milhão, é um clube de benefícios, e você pode ainda ter prêmios instantâneos, e amanhã, antes do Réveillon, dia 31, tem aí 3 prêmios de R$1 milhão, e dia 2 um prêmio de R$2 milhões, tá? Eu vou começar falando sobre a questão do pai do Gerson, porque a gente teve aí o Marcão, pai do jogador, procurando a gente para dizer que procuraram o Flamengo antes de negociar com qualquer clube do Brasil. Mandaram mensagem para o Boto, que o Gerson queria voltar ao Flamengo, queria primeiro falar com o Flamengo antes de falar com qualquer clube, e que o Flamengo não respondeu a eles.
eu procurei ouvir o lado do Flamengo. Eu acho importante a gente sempre escutar o lado do clube, né? Falei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo para saber se procedia, que eles tinham recebido um contato do pai do Gerson, e eles me passaram que sim, que eles receberam um contato do pai do Gerson, mas que não chegaram a dar prosseguimento. Eu falei, mas ele falou que vocês ficaram de dar uma resposta e não deram resposta. Aí eles falaram para mim, olha, não sei o que o Boto fez, mas a gente, em momento algum, cogitou o retorno do Gerson. O Flamengo não tem interesse no jogador agora. Então, a questão é essa. O pai do Gerson tentou procurar o Flamengo antes de procurar qualquer outro clube. O Flamengo não respondeu, o Marcão. Uma fonte ligada à diretoria falou que não há interesse nenhum no Gerson e que talvez é direito do jogador também procurar um clube que queira, mas que o Flamengo não tem interesse nenhum na contratação dele. Não me explicou se é questão financeira, não me explicou nada, tá? Mas o Flamengo não tem interesse na contratação do Gerson neste momento. Falar aqui sobre a questão, então, do Cruzeiro. Eles estão tentando a contratação do Gerson junto ao Zenit. O Zenit pedindo valores absurdos, muito mais do que pagou o Flamengo, com um jogador mais velho, né? Eu acho absurdo. Mas o Cruzeiro, o Pedrinho, está interessado, eles estão lá negociando, e o pai do Gerson veio avisar, olha, a gente tentou voltar para o Flamengo não respondeu a gente. E eu fui à sondagem e realmente o Flamengo, o que me passaram é que o Flamengo não tem interesse, tá? Então, só para passar para vocês, o Flamengo não tem interesse no retorno do Gerson, tá? É uma informação, estou trazendo aqui, respeito máximo ao jogador, a história que teve no clube, independente do que aconteceu na saída, mas o Flamengo, o Felipe Luiz, o José Boto, a diretoria não tem, o que eu recebi é que a diretoria não tem interesse no retorno do Gerson. Com relação à questão aí do Jorge Carrascal, trazer para vocês aqui, essa live vai ser rápida, live de muita informação e rápida. O Jorge Carrascal teve interesse do Olympique de Marseille, da França. A equipe sinalizou com 15 milhões de euros, tá? O Flamengo comunicou que só aceitava negociar o Carrascal por 25 milhões de euros, para começar a negociar por 25 milhões de euros. A gente teve, na sequência, a Olympique de Marseille se afastando, não se interessava em pagar os 25 milhões, e aí a gente recebeu uma informação de que o Napoli da Itália estaria interessado também no Jorge Carrascal e queria pagar 20 milhões de euros na contratação do atacante do Flamengo. Eu entrei em contato com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que garantiu que o Flamengo não vende o Carrascal, que houve sim uma sondagem do Napoli da Itália. Acredito que possa ter sido algum intermediário, não necessariamente o Napoli, que a Raiza Simplício falou que o clube, o Napoli, não procurou diretamente o Flamengo, tá? Então, o Napoli, o clube não procurou diretamente o Flamengo, ela está passando que do Napoli não partiu a proposta, a sondagem, o que seja. Fonte ligada à diretoria do Flamengo afirma que realmente foi procurado, o Flamengo foi procurado com relação ao Napoli interessado no Carrascal, cerca de 20 milhões de euros, mas o Flamengo já sinalizou também que não aceita menos que 25 milhões de euros, então o jogador está hiper valorizado no mercado. Então essas situações aí, tá? O Gerson não tem interesse do Flamengo nenhum em repatriar o jogador, e o Carrascal, o Flamengo não tem interesse nenhum em vender e está colocando um valor já alto até para evitar que o jogador seja negociado, tá? Alguma novidade sobre o Caio Jorge? Caio Jorge, o Flamengo segue tentando, é difícil, não é simples, tá? Com relação à questão do Everton Cebolinha, que seria colocado no negócio, o Flamengo tenta pagar um valor a mais do que tinha ofertado, mais o Everton Cebolinha, o André Hernan e o Bruno Andrade trouxeram, falam inclusive do Flamengo subir a proposta para 30 milhões de euros, mais o Cebolinha pelo Caio Jorge, eu acho que vale muito, mas não custava tentar o Marcos Leonardo, ver se de repente saía por menos ali do Al Hilal, né, que não vai conseguir inscrever, está com uma série de problemas. Com relação
ao Marcos Antônio, gente. Falar do Marcos Antônio aqui também. Importante informação aí da Raíza Simplício, tá? Deixa eu o Raíza, eu tô aqui ao vivo falar com você aqui sobre a questão do Marcos Antônio e falando aqui sobre a questão do Carrascal, tá? Fonte ligada à diretoria do Flamengo garante que foi procurada. Talvez não diretamente pelo Napoli, mas foi procurada por algum intermediário, alguma coisa, que disse que o Napoli estava interessado em pagar 20 milhões de euros e o Flamengo não quis, tá? Essa informação sua, eu estou passando aqui para a galera, que o Napoli alega, né, fonte quente, né, ligada ao Napoli, né, a qualquer situação lá envolvendo o interesse, não tem interesse no Carrascal. Segundo, não houve proposta com o Carrascal. A gente não falou de proposta, a gente falou de interesse e sondagem, tá? Deixa eu ver se a Raíza atende aqui para falar com a gente sobre Marcos Antônio. Eu vou, enquanto isso, falando com vocês, eu trouxe... Fala, Raíza, estamos ao vivo aqui, tudo bem? Acho que ela não pôde atender. Bem, a gente... Sobre o Marcos Antônio, eu trouxe a informação que o Flamengo tinha interesse... ela falou que está na rua, não consegue atender. Eu trouxe a informação que o Flamengo tinha interesse na contratação... Não, de boa. É que eu citei o teu nome aqui, mas também não citei quem falou contigo, não importa, tá? Vamos lá. A gente trazendo aqui a questão do Marcos Antônio. Vamos lá. Eu trouxe que ele interessava ao Flamengo, tá? Então, o jogador interessa ao Flamengo, o Marcos Antônio, o Alan interessa ao São Paulo. O Marcos Antônio, o São Paulo, tá? O Marcos Antônio, o São Paulo contratou por 4,5 milhões junto a Lazio, tá? Era uma obrigação, uma opção de compra que eles tinham, e se o Flamengo insistir, vão vender ao Flamengo. E o Alan estaria sendo negociado com o São Paulo, que tem interesse, eles entendem que podem recuperar o jogador, então essa operação pode acontecer, tá? Do Marcos Antônio vir para o Flamengo, uma informação que a gente trouxe, a Raíza Simplício confirmou, e trouxe que realmente o São Paulo estava se acertando, o Vene trouxe a questão aí do acerto aí com a Lazio para a contratação aí também do Marcos Antônio. Então são muitas pessoas trazendo essas notícias, tá certo? Com relação à questão do Carrascal, muitos clubes interessados no jogador. O Vinha, a gente trouxe também do interesse do River Plate no Matias Vinha, e também, né, o Besiktas da Turquia interessado no Vinha, e o Flamengo não aceita negociar o jogador por menos de 5 milhões de euros, mais bônus, metas e outras situações. Tá? Então são situações do mercado da bola que a gente vai trazendo para vocês, tá? Com relação ao Cruzeiro. Eu queria muito, tá, dizer aqui que o Pedrinho, se ele em algum momento falou que só com o gado que ele tem ele comprava o Flamengo, ele falou isso zoando, brincando. Ninguém vai ficar com raiva do Pedrinho se ele realmente falou isso. Mas a informação que eu tive é que ele nem falou isso, né? Ou inventaram isso. Bem, não importa. A questão é um cara do bem, é um cara que... O Pilhado até falou sobre isso, um cara do bem, um cara tranquilo, né? A gente viu a imagem dele lá abraçando a taça do Brasileirão, brincando com o Mbappé. É um cara de boa. Ele, com certeza, se ele falou isso, que eu duvido, ele falou brincando, tá? Então, bobeira, tá, gente? Criarem essa coisa toda de, o Pedrinho, que ridículo. Nada a ver, o cara brincou. Qual o problema dele brincar? Que o dinheiro que ele tem, ele compra o Flamengo. Deixa ele falar, pô. Mas vai pagar caro, hein, Pedrinho? Vai pagar caro, hein? Bota uns 20 bi aí pra comprar 20% do Flamengo. 20 bi. 20 bi, tu leva 20% do Flamengo aí. SAF minoritária. Não, tô brincando. Vai ser investidor. SAF não, a gente é contra a SAF, tá? A gente é contra a SAF. Flamengo invendável. Eu tô zoando, né, gente? Pô, a gente não quer o Flamengo vendido. Mas bota 20 bi na mesa aí para patrocinar o Mengão. Patrocínio. Não precisa ser SAF, não. Patrocínio. Tá bom? Tamo junto. Um grande abraço, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.